É isso, eu estou aqui agora conversando, iniciando um bate-papo interessante com a Isabelle Rosso. É Isabelle Rosso, Russo, Rosso? Qual é a É, pronúncia do seu nome? Isabelle Rosso. Isabelle Rosso. Tem alguma descendência especial, seu sobrenome? É descendência italiana, Muito parte da bem. pai. Muito bem. Isabelle Rosso aqui com a gente, bailarina brasileira, que não sei se ainda está trabalhando nos Estados Unidos, se está morando, se ainda está trabalhando por lá. E para começar esse nosso assunto de hoje, estou muito feliz, quero agradecer publicamente, já agradeci em off, mas agradecer publicamente o convite aceito da Isabelle, uma bailarina muito especial que eu tenho acompanhado. Eu tenho certeza que durante essa conversa de hoje vocês vão se encantar por ela também, assim como eu. Isabelle, eu Diga. quero entender essa sua relação com a dança. Como é que você consegue sair do Brasil para ser bailarina em uma companhia americana? Como foi esse trajeto até você chegar nesse lugar? Por favor, conte pra gente. Então, eu acho que é uma experiência bem diferente para cada um que sai do país. Ah, eu acho que o maior desafio para as pessoas talvez seja o financeiro. Para mim, o que me trouxe para os Estados Unidos foi uma oportunidade de dançar no Ailey School. Então, eu estava no Brasil, eu já tinha até, na verdade, desistido de dançar profissionalmente quando alguma coisa aconteceu dentro de mim e foi uma longa história, na verdade. Eu já estava aqui em Nova York, foi em 2016 até. Eu estava em Nova York no verão fazendo um curso de verão, esses Summer Intensives, em ballet, que já não é mais o que eu realmente faço. Mas daí eu vim para cá, fiz umas aulas de dança contemporânea e, nossa, me apaixonei, assim, cara, eu preciso fazer isso. E daí eu voltei para o Brasil, eu estava até na faculdade lá, fazendo fisioterapia, e aí eu conversei com a minha mestra de dança, que é a Carla Bublitz, conversei com ela, conversei com a minha família, conversei com amigos, e eu, graças a Deus, eu sou muito grata que eu tive suporte de todo mundo com quem eu compartilhei essa minha ideia, esse meu objetivo. Então, dali surgiu a oportunidade do Ailey School. Eu mandei meu vídeo, porque eu não tinha como viajar para fazer a audição. Então, mandei meu vídeo, mandei meu resumê, fotos, enfim, toda a aplicação que precisa fazer. E daí eles me chamaram, então eu vim para cá em 2017. E desde então, assim, tem sido uma loucura. Não vou dizer que tem sido fácil, faz há quase 3 anos que eu estou aqui e ao mesmo tempo que Nova York é uma cidade inspiradora e tem tanta coisa, tanta possibilidade, também é muito difícil. Eu fiz assim várias audições, fui cortada em várias audições, cheguei a dançar sendo paga só $5 a hora, né? Então tu passa por muita coisa assim, fez muita coisa de graça também. Então, mas de novo, é diferente para cada pessoa. Tem pessoas que têm mais sorte, tem pessoas que conhecem as pessoas certas. E para mim, assim, as coisas começaram a dar mais certo quando o meu network, né, minha rede de contato começou a aumentar. Foi aí que eu comecei a conseguir mais oportunidades. Mas eu respondi a pergunta? Respondeu a Nossa! pergunta. Estou dando corda para você falar quando quiser. O espaço é seu, eu sou média. E Eu começo a falar e me perco já. fica à vontade. É super normal. E quanto mais você fala, melhor, porque eu vou pescando uma coisinha aqui, outra coisinha ali, para poder renovar o arsenal de perguntas.
Você falou aí da sua trajetória, começando pela Carla Bublitz. Eu Uhum. conheço a Carla, obviamente, pelas redes sociais, conheço o trabalho dela, e eu queria entender como foi essa transição para você do balé clássico para a dança contemporânea? Por que não uma companhia? E aí eu já estou emendando já uma segunda pergunta, já para confundir sua cabeça. Por que não uma companhia de dança contemporânea no Brasil? Por que sair do balé clássico para o contemporâneo? Como foi tomar todas essas decisões para você? Tá. Ok, se eu esquecer a pergunta, eu volto lá. Tudo bem. Então, sobre a transição para o balé, do balé para o contemporâneo, foi até eu fui para o Brasil em março Só visitar minha desculpe interromper família. um instante, só desculpe interromper um instante. Diga. Um detalhe que eu quero que todo mundo aqui saiba. Esse sotaque lindo é de que região do Brasil? É do sul, É é do do Rio Grande Sul, do Sul. Rio Grande do Sul. Vocês veem esse sotaque lindo? É do Rio Grande do Sul. Agora, Ah, se pode continuar, eu não poderia continuar sem fazer essa pausa. sim. Então, eu fui visitar a escola na cidade do interior, onde eu cresci, que é Santiago, e eu dancei nessa escola dos meus 5 anos aos meus 14 anos, com a Viviane Spagnolo, lá no balé Viviane Spagnolo. E eu fui lá para a cidade do interior ficar com meus pais em março, e eu também fui dar aula na escola para as alunas dela, que são bem jovens ainda. E daí a gente tava voltando no tempo, memórias e tal, e ela falou para mim assim, nossa, eu sempre, eu sempre vi que tu tinha esse outro estilo, sabe? Mesmo quando eu tava fazendo balé, eu tinha uma energia diferente, assim, não era super clássica, né? Eu nunca tive Uhum. aquilo também. E enfim, e eu sempre dancei umas coisas assim bem diferentes desde lá. Aí eu fui pro balé Vera Bullets em Porto Alegre, onde eu continuei treinando balé clássico, né? E que me deu uma base maravilhosa, mas de novo, assim, eu sempre tendi mais pro neoclássico. Eu dancei repertórios de balé, dancei Largo dos Cisnes, dançamos Gisele, Paquita, né, na pontinha dos pés lá, Sim, mas sim. eu amava, eu volto no tempo assim, nossa, foi muito bom, mas tem uma coisa que tu sente que é diferente quando tu faz, tu dança algo que é diferente, não tem nem palavra, é uma sensação, assim. E dança contemporânea eu sinto, é diferente a sensação do que quando eu danço balé. Então, eu sempre tendi mais para esse mundo mais livre, quero sair da primeira posição, não me pede para fazer mais andeó, porque não vai, sabe? Então, não foi difícil essa transição, foi bem fácil. Eu imagino. A dificuldade maior, eu acho que foi o acesso a mais informação sobre dança contemporânea. Que eu não sabia quem recorrer, eu não sabia. Quando eu ia para festivais, eu sempre fiz curso com dança contemporânea, dança moderna, sempre tentava inovar, assim, mas quando eu vim para Nova York fazer aula de contemporânea em 2016, foi quando eu realmente, minha mente, assim, sabe? Que daí tem tanto estilo diferente, coreógrafos, Sim, e o sim. contemporâneo é um oceano de possibilidades, né? Tem tantas maneiras diferentes de movimento. E daí foi ali que surgiu a vontade de, cara, eu quero morar nessa cidade, pelo menos por um ano. Foi o que eu falei para mim naquela época. Porque eu precisava disso, eu precisava conhecer mais da dança contemporânea. Então foi mais ou menos assim que a transição foi acontecendo, né?
até na companhia que eu tô agora, a gente faz balé clássico como treino. A gente começa o dia com uma aula de balé todos os dias. Qual é a companhia? Nimbus Dance. Você você Oi? estava antes em outra, né? Era a Kizuna, Eu tava na Kizuna, que eu amo de paixão, mas imagina. a Kizuna Dance é uma companhia menor, então a gente tinha ensaios uma, duas vezes por semana. Tinha vários tours, mas eu precisava de alguma coisa mais sólida para poder ficar aqui. E então eu consegui esse emprego com a Nimbus Dance, que é uma companhia mais sólida, uma companhia que vem crescendo bastante. Perfeito. Então eu tive que trocar. Eu amo as duas, elas têm estilos bem diferentes. Eu acho que eu sou mais do estilo da Kizuna, mas tem vezes que tu tem que sacrificar para poder fazer as coisas darem certo Sim. em outros aspectos da tua vida, né? Então, Aproveitando esse espaço que você está me dando para falar das duas companhias e para falar dos estilos diferentes de contemporâneo, por quê? Para quem nos assiste, está escurecendo aqui, a luz está fazendo sombra. Para quem nos assiste, talvez aqueles que não têm uma relação muito profunda com a dança não conseguem compreender a diversidade de linguagens que cabe dentro da dança contemporânea e às vezes há como o olhar não é acostumado, causa-se um estranhamento inicial que, se não tomarmos cuidado, é um estranhamento irrecuperável, porque as pessoas esperam da dança contemporânea que ela tenha traços clássicos para ser aceita, né? E quando ela não vem com esses traços clássicos, vira um problema para essas pessoas que não têm tanta relação com a dança assim. E aí você coloca que nas duas companhias pelas quais você passou, você vivencia agora no momento, outra forma de dançar. O que é que diferencia uma companhia da outra? Quais eram essas diferenças de linguagem? Então, dentro dessas duas companhias, o que acontece? Os coreógrafos, né? É que tudo depende do trabalho dos coreógrafos também. Às vezes, a companhia, o diretor artístico daquela companhia é o próprio coreógrafo da companhia. Certo. Mas, às vezes, vem coreógrafos de fora para coreografar naqueles bailarinos, dançarinos. Então, por exemplo, Kizuna Dance, o coreógrafo, que é o Cameron McKinney, ele tem um background de house dance, hip hop, floor work, que é trabalho no chão, break dance. Então, esse é o background dele. E contemporâneo. Então, ele faz um mix dos elementos dessas danças. Então, é uma coisa que vai ter um house, mas daí tu vai pro chão, e daí vai ter um giro. Então, é aquele estilo, né? Já a Nimbus Dance, o diretor artístico, que é o Samuel Pott, ele foi bailarino da Martha Graham Dance Company. Então, o estilo dele vem mais né, Martha Graham. Inclusive, a companhia, na verdade, mudou. Tem 15 anos agora a companhia. No início era bem mais clássica. Até a gente estava remontando um repertório e tem um monte de balé lá, né? Uns arabesques e tal. Sim. Então, tu volta para aquele mundo lá. Mas, ultimamente, tem se tornado mais contemporâneo, mas é diferente, assim, aquele peito aberto, corre com os braços firmes, olhar no horizonte, então é uma diferente linguagem. Sim. Mas nessa companhia, às vezes vem coreógrafos de fora. Então a gente teve agora, por exemplo, a Sofia Napi, que ela tem um background Gaga e Hofesh. Então é aquela coisa, né, gostosa Fantástico. derretida. Então a coreografia é mais naquele estilo, mas os bailarinos, né, tentam encaixar naquele estilo, porque não é o que a gente pratica diariamente, então não fica que nem aquilo, mas muda o movimento, que é o que eu curto, eu amo aquilo, né? Eu amo esse tipo de movimento, mas aí que tá a diferença.
é o que os coreógrafos trazem, né? A bagagem deles, Sim. mesclada com a bagagem dos bailarinos, e daí, bum. Sim. Eu quero daqui a pouco voltar para perguntas de cunho mais pessoal da sua relação com a dança, dessa sua descoberta com a dança e até essa sua chegada nos Estados Unidos e a sua relação com esse país, e principalmente nesse momento tão diferente de pandemia e esses acontecimentos históricos que a gente tem presenciado agora. Eu quero continuar um pouco nessa questão do profissionalismo na dança. Eu quero entender de você quando foi que você decidiu que ser bailarina compensava. Você não escolheu uma outra profissão. Eu vou aqui, eu acho que aqui dá certo. Nunca passou pela sua cabeça ir para outro lugar? Então, sim, na verdade, eu amo viajar e acho que o meu objetivo com a dança era esse, tipo, viajar o mundo dançando. Esse é o meu objetivo. Mas eu não sabia, eu não quero me expressar mal e acabar não inspirando as pessoas, porque assim, às vezes é bem difícil. Claro que depende. Por exemplo, Nova York. Se tu é bailarino do show da Broadway, tu vai Uhum, fazer muito dinheiro, tu vai se dar muito bem, uhum, né? Bailarinos no mundo comercial, uhum. mais comercial, tu ganha mais dinheiro, né? Em termos de dança contemporânea, aqui nos Estados Unidos, pelo menos, varia muito. Claro, se tu tá, as companhias de balé aqui pagam mais, companhias de contemporâneo varia, depende muito da companhia que tu tá. Como eu falei, eu já fui paga $5 a hora e tem companhias que podem pagar $20 a hora, É né? porque a dança contemporânea é muito experimental, né? E o caráter Uh, experimental, ele às vezes não é muito aceito pelo mercado. Então acaba que umas companhias são bem sucedidas porque a sua sim. linguagem pegou para o mercado dar certo e Uhum. outras não dá certo e fica ali trabalhando no mínimo do mínimo, né? É diferente, a dança é um reflexo, né, da cultura, da Claro, história claro. de um país. Aqui nos Estados Unidos, por quaisquer que sejam as razões, a dança contemporânea é diferente, por exemplo, na Europa. Sim, E, e eu vejo que aqui a dança moderna, né, ela é muito mais bem vista, mais apreciada. sim, Né? Por exemplo, tu vê Alvin Ailey, aqui sim. tem Paul Taylor, tem Mark Aham, Morris, que são companhias que têm mais nome, têm mais sim, reconhecimento. sim. As companhias que têm um traço mais europeu, que sai dessa linha moderna, eu acho que tá crescendo, tá, né? Talvez não vai chegar lá, Sim. mas tu ainda vê um gap entre um e outro. Tu ainda tem um desbalanço, né? Não sei a Certo. palavra. Porque tem companhias que estão crescendo também nesse outro estilo, por exemplo, tem a Galinha aqui, que não sei se fala Galinha, eu não sei. Ela vem de um background mais gaga e é uma companhia que está crescendo, assim, tu vê ela Sim. tendo mais doações, mais suporte financeiro e estão apresentando em teatros maiores. Então, né, tu vê uma expansão desse outro estilo. Mas, enfim, voltando ao caso, assim, eu queria muito ir para a Europa. Foi ali depois do Yale School, quando eu saí do Yale School, eu eu tava assim, caraca, eu preciso sair daqui, porque eu fui fazer um intensivo com o Hoffe Chester em Londres, em abril de 2018, e aquela experiência, sim, sério, se todo mundo pudesse ter, porque foi incrível.
o quanto tu experimenta de movimento e coisas que tu nunca parou para pensar, às vezes o movimento da mão e do toque e sabe coisas, detalhes assim que mudam total o teu E o movimento. Hofesh, como coreógrafo, ele é muito criativo, né? Um coreógrafo muito poderoso. É um trabalho incrível que ele tem. É muito poderoso, realmente. E muito musical, né? Mas enfim, foi ali que eu me apaixonei. Eu pensei, eu preciso sair de lá, eu quero ir para a Europa. Mas daí eu conheci meu namorado. E foi aí que as coisas começaram a mudar. Daí eu, tá, vou dar mais chance aqui. Vou tentar acontecer. Segura mais um tempinho. Para ser sincera, para mim, uma das razões por eu ter ficado aqui foi essa. Não, vou tentar fazer isso aqui dar certo. Eu preciso encontrar meu nicho aqui. E, enfim, é maravilhoso, porque a gente se ama. Eu acho que é importante tu cultivar isso, né? Não sacrificar tudo, porque eu já sacrifiquei estar longe da minha família, já sacrifiquei tanta coisa, não quero sacrificar outra coisa, né? Então, o meu objetivo ainda é viajar, é ir para a Europa, mas eu posso Agora ir, com ele. ou Achar. participar de algum projeto de É. dança, voltar, né? Eu ainda quero ter essas experiências lá. Mas eu acho que definitivamente o que me segurou aqui foi isso, né? Foi ter conhecido ele. E sobre quando que eu me dei conta, eu vou viver da dança, ou eu minha mente mudou muito, assim, nesses últimos 3 anos, nos últimos 2 anos, principalmente. E durante o ano que eu estava tentando achar um emprego, fazendo audição, ali eu acho que me juntou tanta frustração, eu acumulei tanta frustração dentro de mim que eu pensava, não sou boa o suficiente, né? Então qualquer coisa estava bom. E aquilo definitivamente me afetou pessoalmente e artisticamente, até que eu consegui o emprego, né? E que fosse mais sólido. Mas paga bem. Eu acho que o importante às vezes é tu conseguir um emprego que talvez, se as horas de ensaio não te pagam tão bem, pelo menos shows, tem bastante shows que vão te pagar mais, ou tours que vão te pagar mais, ou oportunidades de dar aula. Então, por exemplo, essa companhia, ela tem a escola da companhia, que são Uhum. crianças, então a gente pode dar aulas, e eu acho que daí também vem uma renda boa, né? Mas eu, em geral, eu amo dançar e eu quero continuar dançando, explorando a dança e inovando, mas eu não me vejo trabalhando só nisso, né? E eu me vejo trabalhando com movimento, mas fora da dança também, não só dentro da Entendo. dança. Entendo. Entende? Eu acho que uma das coisas é segurança, porque a pandemia agora foi um baque para todo mundo, e principalmente no ambiente artístico, né? Que tá todo mundo assim, a gente não sabe quando vai ter uma apresentação num teatro de novo, né? E o Quando custo que de vida aí nos Estados Unidos é muito alto também, né? o custo de vida, aluguel aqui é muito caro. Uh, Enfim, tem muitas pessoas que tem muitos bailarinos que têm o segundo emprego. São quase a maioria das pessoas que eu conheço tem um outro emprego também. Seja dando aula em diferentes escolas, seja dando aula de pilates e yoga, seja trabalhando em bar, restaurante. Então, uh, ninguém não, mas muita gente não vive só daquele um
emprego, né? Eu ia lhe fazer até essa pergunta, mas acho que você, nessa sua resposta, você já traz ela. De qualquer forma, eu vou insistir para que você possa falar um pouco mais sobre isso. Então, não há muita diferença entre o que você conseguiria continuando aqui no Brasil e o que você conquistou nos Estados Unidos, porque os sacrifícios são basicamente os mesmos, né? Aqui os profissionais do Brasil frequentemente precisam dançar, dar aula, se virar de outras maneiras para poder completar essa renda. Eu ia perguntar quais eram as diferenças que você via entre o profissional no Brasil e o profissional nos Estados Unidos, e se você conquistou alguma coisa aí que você não conquistaria se estivesse aqui. Assim, sendo honesta, eu nunca vivi realmente a dança como uma profissional da dança no Brasil, porque enquanto eu estava lá, eu era basicamente aluna da escola e fiz um trabalho de freelancer em um momento, mas eu não cheguei realmente a estar numa companhia de dança no Brasil. E parte disso eu acho que foi esse deslumbramento pela ideia de ir para fora e viajar, né? Então Já existe estava com isso na cabeça, né? E às vezes a gente acaba meio que até ignorando. É que nem quando tu quer viajar ao mundo, mas tu quer ir para um lugar maravilhoso, uma praia maravilhosa, mas no Brasil tem praias maravilhosas, né? Então, mas tu quer ir lá pro outro lado do mundo. É quase aquela noção, né? Então, foi mais ou menos isso na minha cabeça. Tipo, eu quero viajar, eu quero sair daqui, eu quero aprender uma língua nova, porque eu também tinha um trauma com o inglês. E enfim. Mas, então eu não sei realmente como é que Aprendeu é. inglês aí ou aprendeu antes de viajar? Eu aprendi basicamente aqui. O meu inglês era muito ruim. E eu tinha muita vergonha de falar. Então, eu aprendi aqui muita, mas assim, acho que 80, 70% do que eu sei agora eu aprendi aqui. E ainda não tá longe de estar fluente, mas, né, é a melhor forma de aprender uma língua. Mas, enfim, eu não, como eu falei, eu não sei como é que tá a dança no Brasil em termos de pagamento. Não sei quantos bailarinos estão ganhando por isso, quantas horas, qual é a carga horária, quais são os benefícios que eles têm. Enfim, eu não sei, eu nunca perguntei, eu nunca quis perguntar, né? Quanto é que tu ganha, né? Em breve eu vou fazer uma entrevista com alguém de alguma companhia brasileira e a gente vai descobrir isso. Então isso é outra coisa, né? Que é uma incógnita no mundo da dança que ninguém sabe quanto que as companhias pagam, não se fala naquilo. E quando tu vai fazer uma audição, tu faz a audição, mas tu nem sabe quanto é que tu vai ser paga por hora, né? Sim. Então, é complicado. Mas, respondendo a tua pergunta, eu não posso comparar. Eu nunca fui, assim, eu nunca pensei em entrar numa companhia no Brasil. Eu já considerei, eu lembro de ver o Grupo Corpo e a Débora Coker, é lindo, sabe? É maravilhoso. E foi uma das coisas que me inspiraram também a seguir pelo mundo da dança contemporânea, e, né? Mas eu acho que depois que eu vim para cá, principalmente, eu nunca pensei em voltar, né? E acho que parte disso é porque eu ainda não me sinto completamente satisfeita. Não é que eu não me sinta completamente satisfeita. O que eu quero dizer é que eu ainda não cheguei onde eu quero chegar exatamente aqui.
Não né? experimentou bastante, né? Eu quero experimentar mais, mas eu nem sei como dizer isso. Eu acho que eu não me sinto, eu não sinto que eu ainda completei o que eu vim fazer aqui. É assim que eu me sinto, sabe? Então né, vou deixar acontecer, rolar, mas realmente acho que relacionamento é uma coisa que, nossa, é complicado também, porque eu penso, se eu voltar para o Brasil, né? Mas eu tenho um namorado que mora aqui e, e a família dele mora logo ali, né? Ele não vai querer ir para o Brasil, a família dele tá logo ali. E então toda aquela coisa, né? Que eu ainda estou descobrindo, sabe? Eu ainda estou descobrindo coisas que eu não sabia sobre mim mesma. E é, Eu acho que parte desse aprendizado, acho que parte dessa sua experiência passa por isso, de você se dar esse tempo de sentir, de perceber, de captar aquilo que importa para você. É uma das coisas que vão além da dança, vão além daquilo que você está fazendo profissionalmente, né? É esse corpo que dança e que está num lugar, num território completamente diferente do que ele estava acostumado e que tem que se readaptar e que quando ele chega, outras realidades vão se somando. Você chegou sozinha, precisou aprender a falar inglês e precisou conseguir trabalho e se firmar. E aí, quando menos espera, você agora tem uma pessoa com quem você compartilha uma vida, e aí agora você não está mais sozinha, tem que pensar desse ponto em diante, junto com essa pessoa. Então, tudo se transforma. O que eu diria para você é, deixa fluir, porque as coisas vão acontecendo de maneira muito natural, e o que tiver de ser, vai ser da forma como sempre aconteceu, né, na sua vida até agora. Aproveitando esse gancho, falando da sua vida, quem foi que você deixou no Brasil? E como está sendo lidar com essa distância há 3 anos? Fale sim. um pouquinho sobre agora essa Isabelle pessoa, que deixou o Brasil, deixou a família para seguir um sonho. Então, parte de mim já é meio que acostumada com distância, porque eu nasci numa cidade interior e como de costume em cidades do interior, chega uma etapa que a grande maioria sai para poder estudar, né? Uhum. Vai para as universidades, lá tem a Universidade de Santa Maria, as universidades públicas em Porto Alegre. Então, chega uma etapa da vida que algumas pessoas começam a migrar. E isso foi o que aconteceu comigo, mas eu migrei por causa da dança, né? Eu queria ser bailarina, então me mudei com os meus tios lá para Porto Alegre e para dançar. Então eu já, desde os meus 14, eu já não vivia mais com a minha família, com meus pais e meus irmãos. E também deixei grande parte das minhas amizades, né, para trás. Também perdi contato com já várias pessoas. E depois de Porto Alegre, eu me mudei para Nova York. Então, eu sou acostumada com estar à distância, mas as pessoas que eu né, deixei para trás, são meus pais, que são pessoas que sempre me apoiaram para tudo, foram as pessoas que sempre acreditaram em qualquer louquice que eu falei, tipo, eu quero fazer isso, e eles, tu consegue, tu vai e faz, sabe? Ah, que Então, e eu sou muito grata por isso. Tenho um irmão, uma irmã também, que a minha irmã, principalmente, ela foi uma grande parceira minha para viagens e a gente sempre estava fazendo coisas juntas. Então, também tem sido um tempão agora que a gente não faz mais isso.
E deixei o pessoal do ballet, Vera Bublitz, eu acho que é interessante como um estúdio de dança se torna uma família, né? Era uma segunda família. Então, todos os professores, os amigos, e acho que foi uma grande separação, são essas palavras, como é bom quando tu tá no teu processo evolutivo como dançarina, como pessoa, e ter essas pessoas que também estão no mesmo caminho e te conhecem, e como era bom, porque eu vim para Nova York, eu entrei no Yale School, eu conheci pessoas maravilhosas, pessoas incríveis, mas eu fiquei lá só um ano, então não foi aquele tempo suficiente para realmente criar conexões fortes e, né, e sentir aquele calor, aquele apoio que eu sentia na minha escola no Brasil. E, claro, meus outros amigos, tem vários, se eu começar a citar nomes, eu tenho medo de esquecer de algum, mas essas pessoas sabem quem elas são, amigos da escola, do interior, amigos de amigos que se tornaram grandes amigos, enfim, tem várias pessoas, mas a gente tá sempre em contato, às vezes mesmo que meses depois, meses sem se falar, e daí tu volta a falar e tudo tá de boa, a amizade tá no mesmo nível e enfim, eu tô pensando aqui comigo quando é que eu vou poder visitar as pessoas de novo, eu ia ir em junho pro Brasil, agora porque desde que eu vim para cá, eu fui para o Brasil uma vez só, em março do ano passado. E daí eu estava muito afim de ir em junho, mas daí aconteceu toda essa pandemia e decidi ficar aqui. Então eu não sei quando é que eu vou mais, mas definitivamente a pandemia fez eu perceber que eu preciso fazer dar certo, poder mais frequentemente estar com essas pessoas, né? Que é difícil, porque é tudo dinheiro também, né? Pagar a passagem, viajar mas no mundo lindo, ideal, eu adoraria ir para o Brasil pelo menos todo ano, ou 2 vezes por ano. Mas é difícil, né? Trimestralmente, talvez. Trimestralmente, né? Olha, não sei se não vai acontecer, mas vamos ver, vamos ver. Maravilha. Voltando a uma questão profissional e artística, eu gostaria de saber de você, você falando aí das pessoas que você deixou no Brasil, você citou algo muito interessante, eu vou pegar esse gancho para fazer a próxima pergunta. Você falou que a escola, o ambiente onde você aprendeu a dançar, isso acontece com todos nós, comigo aconteceu também, ele se torna uma família. E é uma família muito forte, é um laço muito forte, muito intenso. E aí me fez lembrar de mestres e mestras, referências artísticas. Eu queria saber de você quais são as suas, tanto daquelas com quem você aprendeu, passou pela sala de aula dessas pessoas, ou aquelas que simplesmente você admira o trabalho delas e que você fica sonhando em um dia poder trabalhar com elas, ou estar com elas, ou apenas vê-las, não sei. Quais são as suas referências na dança ou na arte de modo geral? Já vou enganchar uma segunda pergunta. Você falou mais atrás que gostaria de continuar trabalhando na dança, mas de outras formas. Você sonha, você pensa em ser coreógrafa, em atuar como coreógrafa, ou já atuou como coreógrafa? Como é essa relação para você? Ok. Então, sobre referências, bom, tiveram pessoas que fizeram parte me inspiraram a querer explorar mais, né? A acreditar em mim. E essas pessoas foram a Carla Bublitz, com certeza,
A Viviane Spagnolo, que também foi minha professora quando eu era criança, ela também foi uma pessoa que super acreditou em mim, né? E falou, vai, sai daqui, vai para um lugar, vai para cidade grande, né? A Carla Bublitz, que eu já citei. Nossa, teve tanta gente, eu já tive em contato com tanta gente. Mas eu lembro, em Porto Alegre, eu tive curso com Marco Sanches, um curso de dança contemporânea, e foi uma luz também na minha vida, assim, que ele também coreografou um solo para mim que, nossa, era lindo, assim, e foi uma coisa que me inspirou muito também a continuar dançando. E quem mais? Nossa, tem tanta gente. No geral, assim, quando eu penso pessoas que me inspiram e referências que eu tenho, tem um cara que eu amo no Instagram, que é o Damien Jallet. I don't know how. Eu não sei como é que eu falo o nome dele. Ele é da França, Damien Jallet. Damien Jallet, eu adoro Damien. aquele tipo de trabalho, assim, Incrível. é incrível, né? A logística das coisas e a geometria das As coisas. ideias, assim, é uma relação com as artes visuais incrível, assim, uma A coisa... maneira como ele, como que o corpo, né? Os corpos, eles refletem ou fazem parte da paisagem ou Sim. onde eles estão e como aquilo se complementa. Eu amo aquilo, é uma coisa que eu realmente amo. Quem mais que eu amo? Tem uma bailarina, uma dançarina que eu conheci, eu conheci ela no Hofchester do intensivo e eu olhei ela assim, cara, que guria incrível. E ela tinha 17 anos só na época, né? Hoje ela tá no NDT2, no Netherlands Dance Theater, a segunda companhia. O nome dela é Annika Verplank e ela também é uma inspiração para mim, assim. Eu E a sou gente, apaixonado pelo MDT, viu? outra Meu Deus. inspiração minha. Ali é um celeiro de coreógrafos e de Não, bailarinos que a gente aquilo, fica louco olhando. Gente, o que é aquilo? ah, Pelo amor de Deus, são lindos. é demais, assim, os bailarinos são de outro planeta. E o NDT2, que é a segunda companhia, que é gente super jovem. Sim. Então, assim, nossa, são tão artísticos, né? E eu amo dança teatral. E o NDT tem muito disso, né? O uso da face e das histórias, né? Que eles contam. E eu amo demais aquilo. Então, é uma outra inspiração que eu tenho, assim. É É mais. difícil, né? Porque a gente admira e vê tanta coisa boa no mundo, né? Eu realmente sou apaixonado também pelo NDT. Gosto muito, até comentei com uma outra pessoa que também foi entrevistada. Eu acho que a Anne Teresa de Kingsmaker, Sim. fantástica, uma Eu mulher até inteligentíssima, Ela teve aqui em Nova York, mas quando eu fui comprar ingresso já estava tudo esgotado. Então eu não inteligentíssima. consegui assistir, né? Mas eu amo também. Amo. Pina Bausch é lindo também. Eu amo aquelas coisas fortes, né? Aquelas coisas intensas. Que mais que eu amo? Que estava aqui na minha cabeça agora, fugiu. É daqui dos Estados Unidos? Não, acho que não. Sim. Eu tive aula com um intensivo que eu fiz com a Body Traffic. Ah, que maravilha. Teve esse bailarino que foi dar aula lá, que é o James
eu não sei falar o nome dele, o Vu Pan, o An Pan, eu não sei como é que fala, mas ele acabou de lançar com Akran Khan. Akran Khan também tem meu coração. Uma Eu amo sumidade. o trabalho daquele homem. Já viu, dando uma pausa aqui e serve para todo mundo que está assistindo. Você já viu o trabalho que ele fez com o Sid Larb, que é outro coreógrafo que eu enlouqueço? Ele É um trabalha um dueto. ele não, Que tem o Akrakan, o Sid Larb e um boneco. sim, e o Sid Larb, ele não tem controle da cabeça dele, né? Em alguns Incrível, momentos. incrível. É Tem um lindo. momento que está os dois, o Akrankan e o Sid Larb, e eles estão dizendo um texto ao mesmo tempo que estão movimentando, e a movimentação é uma coisa micro, uma coisa assim, extremamente detalhada, e depois eles fazem isso de forma espelhada. Gente, que loucura, que É, idade. eu vi aquilo lá também, é muito lindo. São lindos, são lindos. O Akran Khan é incrível, assim, o trabalho dele. Até. O que eu ia falar? Eu vi até um solo dele que ele fez, acho que é Xenos o nome, que Sim, é só ele dançando o tempo sim, todo. sim. Tu não tira o olho. Ele desenha um rosto na careca. E o rosto na careca que ele desenha fica parecendo real, porque é um negócio incrível. Não, Eu acho que é em Xenos que ele faz isso. é. Eu não lembro do rosto na careca agora. Ele faz assim, só dois olhinhos e um sorriso. E ele continua a movimentação com o resto do corpo. Fica um negócio fora de série. O cara conseguiu pensar na cabeça, na careca, como uma forma de dança. É fantástico. É fantástico. Coisa que só os grandes coreógrafos brilhantes conseguem pensar, né? Que é o mínimo detalhe e ele consegue transformar esse mínimo numa coisa macro, né? Essa coisa Isso é muito bom. Sonha em ser coreógrafa? Eu tenho muita vontade de criar, porque parte disso é porque quando tu tá numa companhia, às vezes, tu tem que incorporar tanto o trabalho de outros coreógrafos, né? E claro que os coreógrafos estão sempre abertos para tua própria, né, movimentação, que é mais orgânico para ti. Mas às vezes eu sinto essa necessidade de fazer o que eu gosto, né? Não só o trabalho de outras pessoas. Sim. E parte disso seria, então, coreografar, mas eu tenho interesse muito em trabalhar não com concert dance, com num palco, Sim. mas com vídeo. Então, trabalhar com câmera, com Video dance. filme. Eu não sei como é que tu fala. Filme de dança. É. Mas, assim, eu tenho um interesse em mesclar dança, movimento com teatro e com a natureza, com a vida, uma coisa mais abstrata, não só movimento, né? Não só dança, mas uma coisa mais abstrata, assim, o que aquilo representa no todo. E com câmera, com ângulos e como projetar aquele sentimento, emoção através da câmera, né? Sim. Então, é uma coisa que eu tenho vontade de fazer. E eu acho que esse é o momento mais propício, porque cada vez mais a gente está vendo aí que a video dance tem espaço. Começando a ganhar mais espaço. Estava sendo um pouco colocada de lado, porque as pessoas até hoje elas gostam muito de estar no teatro, de ir ao teatro, de ver a companhia no palco. Tá? E agora, com essa coisa do distanciamento, tanto os intérpretes como o novo público está se acostumando com essa nova forma de ver dança, com essa nova maneira de produzir dança. E eu tenho
visto coisas assim, de fato, muito incríveis. E para quem não sabe, a videodança não é apenas um registro de um corpo que está dançando, mas é usar o vídeo como um recurso coreográfico. Em resumo, é uma dança que não existe fora do vídeo. Ela é feita para o vídeo com os recursos do vídeo. Ela não existe fora, porque senão vira apenas um registro, né? Aham. E aí é por esse caminho que a Isabelle Rosso quer experimentar em algum momento. Eu vou agora, já chegando perto do final da nossa conversa, eu quero agora pegar um pouquinho mais pesado nessa entrevista. Eu quero perguntar a você o que é que você tem visto aí nos Estados Unidos, dentro do panorama de dança, que você olha e diz assim, esse é um ponto negativo, esse é um ponto não tão legal e que você gostaria de pontuar aqui pra gente. Eu acho que o que é uma reclamação, uma coisa que todo mundo sente e expressa é o descontentamento com a valorização do artista, né? Então, uma coisa que eu vejo que no Brasil também existe, né? A bailarina não ganha bem e aqui também não se ganha tão bem. Isso E derruba um pouco aquela ideia deslumbrante de que o bailarino que sai daqui para ir para outro país ficou rico, de repente está fazendo muito sucesso, papá, derruba, cai por terra essa teoria, né? o que muda, eu acho que o que muda mais, de novo, né? Um ponto de vista meu, Uhum. é a qualidade de vida naquele outro país. Então, por exemplo, tu também não vai estar ganhando tão bem, mas talvez as coisas não sejam tão caras. Por exemplo, Europa, né? Tem alguns países, como a Alemanha, que o custo de vida não é tão absurdo. Então, é diferente tu não ganhar tão bem num lugar onde pelo menos tu tem mais retorno. Uhum. Mas aqui nos Estados Unidos é um país que é complicado, né? Seguro de saúde, universidade, educação, tem vários pontos negativos e que são caros, e daí as pessoas elas têm que realmente batalhar para só para ter o básico, né? Sim. E aqui em Nova York, especialmente, que aluguel é uma coisa muito cara. Então, às vezes, teu dinheiro vai só para aluguel, transporte e comida, né? E é isso. E daí tem também pessoas, às vezes, que estão pagando ainda as dívidas da universidade e os empréstimos, né? Que nem tem no Brasil também. Eu vi uma vez uma entrevista de um rapaz brasileiro, inclusive no Fantástico ele passou, e a entrevista dele é que ele foi para os Estados Unidos para poder estudar no Alvin Ailey e ele precisava trabalhar no contraturno para poder pagar o restante das despesas da casa e tudo mais. E ele trabalhava fazendo bicos que nem eram com a dança, com outras coisas, para poder se sustentar. Essa é uma realidade de muitos outros bailarinos por aí, eu imagino, né? Total. Eu acho que tu tá falando do Carlos? Não. Eu não lembro o nome dele. Eu sei que ele está no Alvin nele, é um baixinho, fortinho. Eu lembro que na entrevista ele falou com a mãe, e foi muito emocionante assim ver um jovem negro, bailarino, nos Estados Unidos, fazendo o sonho dele acontecer e ainda assim lidando com essa coisa, esse desafio de ter que se sustentar enquanto dança. Né? Ou seja, ele não foi para lá para viver um sonho e somente um sonho. Ele foi para lá batalhar para poder concretizar o sonho dele, né? Aham. Isso eu acho que é um ponto importante também, porque o que acontece? Eu não vou mentir que eu sou uma pessoa privilegiada,
né? No geral, assim, comparando com o que outras pessoas têm que sacrificar. Uhum. Eu tenho suporte da minha família, né? Claro que eu não vivo de luxo aqui, mas eu ainda tenho isso, né? Muitas pessoas não têm isso, não têm esse Eu suporte. imagino que deve ser bem mais difícil As para essa. pessoas têm que vão dormir, se alojar na casa de alguém que eles conhecem, vão dormir no sofá da sala de alguém que eles conhecem, vão trabalhar nesses bicos. Muita gente trabalha de nani. Eu até cheguei a trabalhar atrás de um balcão, mas eu fiz aquilo por um tempo só. E eu cheguei a trabalhar em outra coisa. Eu cheguei a trabalhar num teatro, como usher, no staff. Eu não Uhum. sei essas palavras em português A mais. gente usa staff aqui também. Ai, ai. Mas, enfim. Uh, então, tem muita gente que trabalha, acaba trabalhando de nani, garçonete, garçom, trabalha entregando coisas, trabalha como caminha com cachorro, passeia com cachorro, vários trabalhos, aqueles trabalhos que, porque tu não é legal, né, para fazer, para trabalhar. Então a galera tu tem que se ajustar por baixo dos panos para conseguir. Eu imagino que tem que ser muito resiliente, assim, a pessoa tem que ser muito boa da cabeça, do espírito, que é para poder se colocar nessas situações e compreender que ela está fazendo aquilo por um objetivo maior. Mas isso É, é bom você estar dizendo, porque, gente, é uma bailarina que saiu do Brasil para os Estados Unidos. Ela já, assim como ela colocou nas palavras dela, que eu vou repetir, ela está numa posição ainda mais privilegiada do que outros bailarinos que estão nos Estados Unidos tentando conquistar o espaço deles. E ainda assim, ela, como privilegiada, sente dificuldades em estar nos Estados Unidos dançando, trabalhando e se mantendo. Imagina para os outros. Isso é extremamente fantástico de se dizer. E já encaminhando para o final da entrevista, eu gostaria que você dissesse para essas pessoas que estão ainda nesse processo de tentar fazer uma carreira em outro país, de tentar sair do Brasil para dançar em companhias pelo mundo afora, o que é que você diria para essas pessoas, o que fazer e o que não fazer para, de fato, conseguir esse espaço que você também conquistou? então acho que a primeira coisa que é muito importante, independente da onde tu vem, né, e o suporte que tu tem, é tu entender que tu é a única pessoa realmente responsável pelo teu próprio caminho e que tu pode fazer essas escolhas, né? A gente que faz as escolhas, Uhum. independente da situação que a gente tá. E tem uma frase que eu até gosto muito, que fala minha existência, minha existência é toda permissão que eu preciso. Então, tu te permitir, porque tu simplesmente está aqui, tu simplesmente existe, e frustrações vão vir, o medo, preocupação, se vai dar certo, se não vai dar. Às vezes tu vai duvidar de ti mesmo, Uhum. tu vai achar que tu não é bom o suficiente, porque coisas não negativas, mas várias portas vão estar fechando na tua cara, né? Mas tu segue no fluxo, né? Segue no teu caminho, deixa fluir e saber que o momento, as coisas vão acontecer se tu te permitir, se tu se tornar disponível para atrair aquilo, né? Então, isso é uma coisa que é muito fácil de dizer e na prática, às vezes, é um transtorno Bem, bem mental, difícil, bem difícil. mas encontrar aquela, né, quietude e realmente pensar positiva e agradecer todo dia
independente da quantidade de coisas que estão acontecendo, que não é o que tu gostaria realmente estivesse acontecendo, mas agradecer que as coisas estão acontecendo e te ensinando para algo que vai vir. E falando isso, até é incrível, porque, nossa, tanta coisa aconteceu já. E sabe quando as coisas fecham? É assim, cara, agora eu entendo, sabe? Por que que aquilo aconteceu. Mas na hora é difícil tu ver daquela maneira. Mas acho que é isso, te entregar, né? Simplesmente te entregar. Porque a gente tá aqui só carne e osso e a gente só tem uma coisa a fazer, que é sobreviver, viver e cuidar da gente, de nós mesmos. E daí o resto vai se manifestar, né? O que não fazer? Então, sobre o que aconteceu, sobre das experiências que eu tive, o que não fazer é não deixar a, é muito fácil num ambiente, às vezes, que é mais competitivo, tu deixar aquela energia te amassar para baixo, né? Então, o que não fazer, eu diria, é evitar com um escudo bem forte e brilhante ao teu redor, evitar que essa energia e essa negatividade te influencie e te afete. Isso é muito importante, né? E quando tu vai para audição, se não der, se não passar e vai de novo e não passa, achar dentro de ti aquele lugar em que tu acredita em ti e não adianta as pessoas, independente do que as pessoas vão dizer, se tu não te encaixa aqui, tu não é bom para isso, mas tu acha aquela paz e aquela confiança dentro de ti, né? E não fazer também eu diria que é não ter medo de tentar de novo, não ter medo de se frustrar de novo, né? Porque é muito fácil tu te frustra uma vez, aí tu repele aquilo, tu não quer mais sentir aquilo, mas às vezes tu tem que enfrentar, porque às vezes não é sobre ter confiança, é sobre não ter medo, né? De dar as caras de novo. Que mais para não fazer? É difícil pensar no não fazer. Não é? Talvez porque a gente só descobre o que não fazer quando já estamos fazendo. Né? Você só está conseguindo me dizer agora o que não fazer porque em algum momento você sentiu isso fazendo. Né? Sim. Em algum momento você se sentiu sendo esmagado pelo espírito negativo da competitividade. Em algum momento você se sentiu com medo de tentar de novo. Então, a experiência, tanto do fazer como do não fazer, passa pelo próprio fazer. Né? Eu acho isso interessante. Eu acho que o não fazer, eu não sei se é um fazer ou não fazer, mas é não ter, de novo, dizer sim para oportunidades. Na verdade, isso é um fazer, mas o não fazer seria não dizer sim. Então, procurar evitar o dizer não. Claro, tu tem que saber os momentos de dizer não. Às vezes tu tem que dizer não, né? Mas dar abertura para que algumas possibilidades. Para mim, foi muita coisa foi assim. Às vezes uma coisa que tu nem dá muito valor, muita atenção, mas tu, vou ir lá, né? E daí tu acaba conhecendo alguém que abre uma porta para ti, né? Verdade. Então, tu precisa te expor, colocar lá fora. É isso? É isso. Para a gente finalizar de verdade agora, a verdade verdadeira, eu vou lhe propor um desafio pequenininho. Ok. Vamos finalizar essa entrevista dançando? Eu daqui, você daí? Eu vou colocar uma musiquinha e a gente improvisa aqui nesse quadradinho nosso para a gente finalizar com chave de ouro esse momento. Pode ser?
você. Desde já eu quero agradecer a Isabelle Rosso por esse momento lindo, maravilhoso. Obrigado pela entrevista, obrigado pelo momento de conversa, de aprendizado. Foi muito bom conhecer um pouquinho mais de você, para além das fotos e vídeos do Instagram. Eu acho que muita gente vai gostar de conhecer essa pessoa maravilhosa que é a Isabelle, conhecer um pouco mais do trabalho dela, admirar a dança dela e a partir de agora, obviamente, abrir um pouco mais a cabeça com relação à dança contemporânea, a carreira internacional, o que é a carreira internacional, carreira fora do seu país de origem. Mas agora vamos dançar para terminar com chave de ouro essa entrevista.